Olha, meus amigos, vocês podem acreditar numa coisa, eu não tenho vindo falar aqui com vocês, não é porque eu não queira, é porque eu não posso. Mas eu posso passar uma informação para vocês que é a seguinte: tudo aquilo que eu não posso falar aqui para vocês, eu escrevo no meu blog polibiobraga.com.br. Anotem bem aí, polibiobraga.com.br. E eu nunca trabalhei tanto. Eu estou passando informações a cada momento. Eu duvido que você fique sem saber alguma coisa a respeito daquilo que você quer saber se você ler o meu blog. Se você fizer essa leitura, vá ali, polibiobraga.com.br, e você vai ficar sabendo tudo que você precisa saber. Pode contar com isso, fica sabendo sim. Tem muita gente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao longo dos meus últimos anos, que tem procurado adjetivos para o tipo de personalidade que eu sou e o tipo de jornalismo que eu faço. Às vezes tem gente que me diz assim: você é muito corajoso. Eu até preferi um outro adjetivo que foi formatado por um amigo meu, publicitário, que acha que, na verdade, o melhor adjetivo para mim, como jornalista, como profissional, como pessoa, é destemido. Eu gosto muito de ser destemido. Se vocês forem acompanhar o meu blog ali, polibiobraga.com.br, vocês vão entender porque eu sou muito destemido. E eu vou repetir, ali vocês vão ler tudo aquilo que eu não estou falando aqui e tudo aquilo que você não consegue ler ou ouvir em outras e em tempo real. Isso que é importante, né? Até cada momento. Eu estou acordando agora cada vez mais cedo, então a partir das 7 horas da manhã eu já começo a buscar informações ali. E eu não estou apenas sistematizando as melhores informações, mas eu estou inclusive buscando cada informação e a publicação dela pela sua relevância. Isso é muito importante. E pensando em você, que está me vendo aqui. O que você precisa saber? O que eu acho que você precisa saber? E, claro, com esse tempo todo de jornalismo de estrada que eu tenho aqui, eu faço análise sobre os acontecimentos, né? Esse é o foco. Eu mantenho o foco. É o que eu estou fazendo aqui. Bom, senhores, eu estou recebendo informações de todas as partes do Brasil aí, pelo meu WhatsApp e pelo meu Telegram. Estou usando cada vez mais o Telegram, né? Que o Twitter, o Instagram, o Facebook. Tá complicada a vida por ali, né? Então estou usando cada vez mais o Telegram, né? E também o Getter, muito, né? Bom, senhores, eu estou vindo aqui hoje falar com vocês sobre um outro assunto que é mais sobre economia, né? Eu gosto do jornalismo econômico, eu faço jornalismo econômico também. Estou fazendo mais política agora, né, em função das circunstâncias, mas faço muito jornalismo de economia. Aliás, praticamente eu comecei fazendo jornalismo de economia aqui no Rio Grande do Sul. Jornais, rádio, televisão, revistas, né? E exerci até funções públicas aqui ligadas à economia, como o secretário da Fazenda, da Indústria e Comércio, enfim, senhores. Mas sobre o assunto da economia, eu até quero vir aqui fazer esse registro porque está todo mundo preocupado com outra coisa, né, nesse momento. Então, alguém pode me dizer assim: mas você veio agora querer falar de economia aqui? Sim, por que não? É uma boa informação do dia sobre economia. É um relatório que acaba de sair do Banco Mundial, né? Banco Mundial, que faz parte daquele conjunto de organizações aí que estão no guarda-chuva do Fundo Monetário Internacional. Mas, enfim, o Banco Mundial, ele acaba de publicar um relatório. Eu li o resumo do relatório, que é importantíssimo para o Brasil, que é o seguinte: vocês ouviram falar naquela história
durante a campanha eleitoral aí dos 30 milhões de brasileiros que estão passando fome, lembro disso aí. Depois o IPE até veio, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada veio com um relatório. Isso é conversa para boi dormir. Não tem 30 milhões de pessoas passando fome aqui no Brasil, de extrema pobreza. Isso é mentira. Mas a mídia alinhada, ela todos os dias publicava essa informação, porque, claro, isso favorecia o candidato deles, né? E desfavorecia o nosso candidato. Então, tá toda aquela hora, 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? E o IP dizendo, é mentira. Eu aqui mesmo dizendo, é mentira. Provando por A mais B que era mentira. Mas, aquela história do velho Goebbels, né? O ministro da propaganda do Twitter, repita, mentira, repita, 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 daqui a pouco passa por verdade. Bom, eu estou falando nesse caso aqui porque é exatamente aí que está a constatação feita por esse relatório do Banco Mundial, que, simplificando, diz mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, que diz o seguinte, o Banco Mundial fez esse relatório sobre a população que vive numa situação de extrema pobreza. Ou seja, pessoas que estão mal conseguem comer. É esses 30 milhões que eles estão falando aí, né? É pessoas que, segundo o Banco Mundial, ganham $60 por mês, na média. Então, essa população aqui no Brasil, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, segundo o Banco Mundial, nós tínhamos aí, em 2019, alguma coisa como 11,4 milhões de pessoas vivendo numa situação de extrema pobreza. 11,4 milhões de pessoas. Era o que tínhamos de população em 2019, quando foi o primeiro ano do Bolsonaro. Já no segundo ano, e essa é a constatação do Banco Mundial, em 2020, esse número caiu de 11,4 milhões para 4,1 milhões. Quer dizer, 7,2 milhões de brasileiros saíram da situação de extrema pobreza. Então, segundo os números do próprio Banco Mundial de hoje, pessoas que vivem numa situação de extrema pobreza no Brasil, em 2020, já não eram mais de 11 milhões e meio, mais de 4 milhões e 100. 7 milhões e 200 pessoas saíram das... Então é muito diferente. 30 milhões de pessoas, como vinha dizendo esses relatórios fajutos que foram divulgados ad nauseam durante a campanha eleitoral, não é nada disso. Você pode considerar ali no máximo 4 milhões, segundo esse relatório de hoje do Banco Mundial, né? Quem reduziu? 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. 2020, que são esses dados, segundo ano do presidente Bolsonaro. Isso que nós não estamos falando nem, e o Banco Mundial não analisou os dados de 2021 e 2022, porque se já no segundo ano despencou esse total de 11,4 milhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza para 4,1 milhões, se despencou já em pouco mais de um ano, 2 anos, né? Em 2021 e 2022 nós vamos ter números, inclusive, muito melhores, né? O Banco Mundial, como vocês mesmo poderiam chegar à constatação, atribui essa queda, que foi a maior da América Latina, hein? De toda a América Latina. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês, se não quiserem acreditar, vão no Google lá e olhem, porque está tudo lá hoje. Isso tudo é de hoje. Segunda-feira, agora que nós estamos no dia 7 de novembro, estou falando com vocês aqui às 4 horas da tarde, um dia terrivelmente feio em Porto Alegre. Mas enfim, está tudo ali. Mas em função do quê? Olha, do Bolsa Família, que se tornou... subiu muito de valor, né? Vocês sabem, subiu muito de valor o Bolsa Família, já no primeiro ano do atual governo, já subiu muito. Depois veio, se transformou no Auxílio Brasil, com valor hoje já de R$600, 3, 4 vezes maior do que era antes de 2019, em valores reais, né? E o auxílio emergencial também decorrente da pandemia, aí, o auxílio emergencial, aí, né? Que mais de
40 milhões de pessoas foram assistidas com auxílio emergencial por causa da pandemia, né? O ex-senador e ex-prefeito aqui de Porto Alegre, José Fogaça, que não é nem simpático ao Bolsonaro, reconheceu num artigo assinado por ele que essa é a maior transferência de renda a fundo perdido que já aconteceu em qualquer parte do mundo. Nem sou eu que estou dizendo, não, é um adversário do presidente Bolsonaro. Eu não sei se eu posso falar que o Fogaça é adversário, mas porque é uma pessoa extremamente gentil, educada, civilizada, democrata, né? Mas enfim, então, olha aqui, ó, Bolsa Família, o auxílio emergencial, claro, medidas emergenciais para manter vivas as microempresas, as médias empresas, até as grandes empresas. Muito dinheiro que foi para os governos estaduais, inclusive, que ajudaram a estabilizar as finanças dos estados. Uma melhor gestão, um governo governando melhor o governo, né? E um combate terrível à corrupção sistemática que vinha acontecendo aqui no Brasil desde a Constituição de 88, aí, uma corrupção que se tornou sistêmica a partir do primeiro governo Lula até o final do governo da Dilma Rousseff, né? São bilhões de reais que foram desviados do bolso dos corruptos para o bolso dos mais pobres do Brasil. Então, basicamente, essas as principais medidas, né? Isso tem muito a ver, claro, com esses resultados que acontecem agora, né? Nós vivemos um momento no Brasil em que, além disso aí, nós temos agora uma retomada do desenvolvimento econômico com o crescimento do produto interno bruto desse ano aí já na casa de mais de 3%, quando se imaginava no início do ano que se crescesse, aliás, se estimava até uma recessão para esse ano aí, mas vamos crescer mais de 3% de desenvolvimento econômico. E uma inflação sob controle, abaixo dos 2 dígitos, a inflação brasileira, né? Então, é um crescimento que eu diria para vocês de caráter virtuoso, né? E isso já oferece resultados, sobretudo, no aumento da empregabilidade, né? A taxa de desemprego do Brasil desabou para menos de 2 dígitos. E há um aumento real da renda dos trabalhadores e das pessoas aqui no Brasil nesse momento aí. Enfim, para encerrar aqui esse comentário que estou fazendo para vocês hoje, nessa retomada, eu quero dizer que esse tipo de informação que passou hoje, o Banco Mundial, ele pode ser até minimizado, reduzida a sua importância pelo eixo do mal, mas não pode ser ignorado. É isso aí, senhores.